Empreender. Capacidade de criar, realizar novos projetos, serviços e negócios. Mudanças que envolvem inovações e também riscos. A partir desse cenário, novas ações empreendedoras que visam a melhoria da sociedade e que são ao mesmo tempo lucrativas, vêm se desenvolvendo no Brasil através dos empreendedores sociais. Esse é o tema do Rio em Foco, que começa agora. Hoje o programa recebe a professora de Empreendedorismo e Negócios Sociais da PUC-Rio, Ruth Mello, e o analista do SEBRAE do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Magalhães. Empreendedorismo e negócio social tem o objetivo de gerar impacto socioambiental, melhorando a qualidade de vida da população. De acordo com dados de 2010 do IBGE, 168 milhões de pessoas, que correspondem às classes C, D e E, são diretamente beneficiadas com essa atividade. No estado do Rio, o Sistema Firjan desenvolveu um projeto chamado Meu Futuro Negócio, que envolve o trabalho de empreendedorismo com jovens universitários. Vamos ver. A gente tem um movimento hoje específico para a criação de negócios sociais e no Rio a gente está começando, eu acho que esse movimento, algumas incubadoras já tem incubadas negócios sociais, como o Instituto Gênesis, o Shell Iniciativa Jovem também, que é uma aceleradora de negócio da Shell, voltada para negócios sociais. E a gente aqui na Firjan, através do Instituto Evaldo Lodge, a gente tem um curso que se chama Meu Futuro Negócio, é um curso para acelerar ideias de universitários, na PUC e na UFRJ, e desse curso a gente já está na 4ª edição, a gente vai começar agora a 4ª edição, e desse curso tem saído ideias de negócios sociais que a gente tem incubado na COP e no Instituto Gênesis e que estão caminhando, ou seja, esses negócios estão sendo formatados para que um dia eles possam ser consistentes, enfim, possam ser investidos por um fundo de capital. Hoje estima que existem 250 milhões de reais de fundos para investir em negócios sociais no Brasil. Então é um campo muito fértil, por isso que negócio social tem se falado tanto, né, de negócio social, porque os investidores querem colocar dinheiro em negócios sociais. Porque eles têm um poder de escalabilidade grande, ou seja, são negócios que vão extrapolar o Brasil, vão resolver problemas do mundo, porque esse é um grande desafio hoje no Brasil. Existem vários para o negócio social, né? Mas um deles é esse, como a gente consegue trabalhar em rede, como a gente consegue juntar o setor público com os fundos de investimento, com os empreendedores sociais, para que se possa construir uma política para estimular isso no Brasil. Então, a falta dessa rede, desse canal de comunicação existe e é muito importante. O que é, para os nossos telespectadores conhecerem um pouquinho mais, o negócio social? Qual a diferença dele para um negócio usual, comum? Então, Geisa, negócios sociais ele vem se diferenciando do terceiro setor, que são os empreendimentos de empreendedorismo social, por exemplo, que a gente pode conceber assim, né? Então, os negócios sociais seriam o setor 2,5, que é entre o segundo setor e o terceiro setor. São as empresas que nasceram como empresas, mas que visam também ao impacto social. São empresas híbridas, que buscam tanto a lucratividade quanto ao impacto social e ambiental positivo. Que não tem a ver só com o discurso, né? Na verdade, é uma prática, como você muda a vida das pessoas com aquele negócio. É isso? É isso. O desafio é colocar na mesma medida de preocupação o resultado que você precisa ter para tornar aquele negócio sustentável e o impacto que você vai estar causando, né, com aquela iniciativa que é uma iniciativa comercial, que é a que se propõe os negócios sociais. São iniciativas comerciais, mas que têm uma preocupação de causar um impacto positivo na sociedade, em classes mais baixas. Essa é uma tendência do mundo? Eu acredito que sim, né, Eduardo, porque os mecanismos de mercado ajudam muito os empreendimentos sociais nesse sentido. Então, os negócios sociais, eles vêm com o dinamismo de uma empresa. Então, o lucro é o combustível para ele crescer mais em escala e naquele impacto local, setorial que ele também se pretende. Com certeza. Em países em desenvolvimento como o Brasil, a gente pode citar o exemplo da Índia,
já existe um ecossistema mais pulsante, né? Até em termos de valores e de existência de fundos de investimento específicos para isso. Então, se você comparar com o Brasil, né, em termos de Índia, Brasil, o Brasil ainda está bem atrás nisso, mas assim, é um movimento global, não somente nos países em desenvolvimento. A gente pode dizer que é uma onda que veio para ficar. Agora, esse foco nos jovens tem alguma explicação, assim? Eu acho que termina que os jovens se colocam muito, eles estão pensando muito numa motivação, num propósito de vida. É geracional, né? Eu acho que é uma questão geracional, né? Quando E eles também... forem nas ruas, brigar, Com pleitear certeza. por melhores situações sociais, né? Eles também estão falando de projeto de vida, eles estão se reposicionando, eles estão pensando melhor o que eles querem fazer, já que eles já estão crescidos, né? Então eles procuram mais um propósito para trabalhar, ganhar dinheiro e também fazer bem à humanidade, à sociedade. Acho que essa tem sido a dinâmica. A dinâmica. No caso do jovem também, acho que é importante colocar que é um jovem com propósito, como a Ruth colocou, mas ele está se conectando a um consumidor que também tem propósito, né? Então, acho que isso é importante. Um perfil também que é interessante colocar é o profissional que busca um reposicionamento de carreira, né? Então, observam-se pessoas que já têm uma certa estabilidade financeira, econômica, digamos assim, e que num dado momento da carreira busca outra forma de fazer alguma coisa, de entregar valor, de empreender, e o negócio social hoje é um caminho para isso também. A gente observou a tendência das ONGs crescerem no Brasil e hoje elas prestam serviços super importantes para a nossa sociedade. Mas elas foram, ao longo do tempo, sendo regulamentadas, né? E mudando o perfil, a forma de ser vista pelo regulador, pelo legislador. Porque, assim, não é à toa que negócio, a gente fala de setor 2,5, ainda não existe uma regulamentação forte, né, nessa área. Não, eles terminam, os empreendimentos sociais, né, os negócios sociais terminam se enquadrando como empresas normais, tradicionais, e eles tentam mostrar para a sociedade que eles não vieram só para isso, né? Eles também visam de igual para igual ao impacto social e ambiental, mas não existe no Brasil ainda regulação para isso. Mas isso está sendo discutido em algum fórum, em algum espaço? Existem frentes de discussão hoje para isso. O Brasil hoje está criando já existe uma frente voltada para investimentos de impacto que está localizada em São Paulo, né? Que junta atores do ecossistema, empresas grandes, empresários de renome que discutem isso. Outros entes, né, como universidades, agências de fomento, como que estão envolvidas nisso, vêm discutindo isso. No mundo já há, em alguns locais já há um entendimento mais específico, mas aqui no Brasil ainda existe, digamos assim, não vamos dizer lacuna, né, mas porque tem um espaço aí de atuação que vem sendo preenchido por essas iniciativas comerciais. Está sendo construído ainda, né? Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco recebe Ruth Mello e Eduardo Magalhães. Encontrar soluções inovadoras para questões sociais é o grande desafio dos empreendedores que buscam mais do que um retorno financeiro. Eles procuram resolver problemas de uma comunidade específica ou do meio ambiente de uma maneira sustentável. É o caso do Luiz Nascimento, do Cinema Nosso, e do Guilherme Sucupira, do Grupo do Parque. Vamos ver. O Cinema Nosso começou em 2000. Ainda naquele momento não era Cinema Nosso ainda, era um grupo de atores que foi fazer um filme que foi Cidade de Deus. E a gente sentiu a necessidade de, para além da escola, criar um espaço de produção. Aí nasceu a Jabuti Filmes, que é a produtora, isso em 2007 já, bem recente, né? E a gente começou a produzir mesmo longa-metragem. E hoje, por exemplo, a produtora se tornou uma patrocinadora dessa organização, né? Ela se dá como um negócio social, né? Ela é desenhado dessa maneira, mas na verdade, juridicamente, a gente não pode dizer, nós não podemos dizer que somos um negócio social, porque a legislação brasileira ela não tem em nenhum lugar dizendo que o negócio social é algo que tem um lugar definido para ele, né? E que está entre uma ONG e uma limitada, não. Nós somos uma limitada e uma ONG, então a ONG cuida da parte de formação e a limitada cuida de toda essa parte de produção, de eventos, etc. Hoje a gente tem na Prefeitura do Rio, né, na Secretaria de Cultura, nessa gestão do prefeito Eduardo Paes, que talvez seja a gestão que mais tem investido em cultura na história dessa cidade,
e na Petrobras os nossos maiores parceiros, né, os nossos maiores financiadores e quem acredita mesmo nesse processo que nós estamos construindo aqui no Rio de Janeiro, de formar jovens que vêm da periferia, né, que vêm desde os nossos primeiros processos de formação lá na base, né, de uma formação vocacional que a gente chama. A gente tem um núcleo funcionando na Cidade de Deus, que trabalha com essa formação de animação, e esse núcleo mais avançado na Lapa, onde a gente trabalha uma vocação mais, uma proposta mais narrativa, de roteiro de games, já de fotografia, edição, né, roteiro em geral, e é onde a gente consegue formar mesmo profissionais para o mercado. O Grupo do Parque é um projeto de um negócio social que a gente identificou uma oportunidade dentro do bairro de serviços de reparo e manutenção. Isso é uma grande demanda do bairro, é um bairro praticamente residencial, tem 78 mil residências mais ou menos, e a gente começou a se relacionar com a comunidade do parque da cidade. A gente começou a ser voluntário e conhecer um pouco a comunidade, e aí surgiu, meu sócio conheceu alguns profissionais de serviços de reparo e manutenção e teve essa ideia da gente poder trabalhar junto com eles fazendo o agenciamento desse serviço. Então, gerar mais clientes, mais demanda para eles e a gente receber uma comissão em troca. O Rio está avançado, tem o Sebrae que está atuando forte nos negócios sociais, eles fazem programas, maratonas, tem aceleradoras bastante, tem o Gênesis, o Instituto Gênesis, que é incubadora da PUC, que tem uma atuação muito forte nessa questão de negócio social. O Grupo do Parque é incubado do Gênesis e eles selecionam muitos projetos, empresas com esse foco. A economia criativa é um celeiro para o desenvolvimento dos negócios sociais ou não tem essa especificidade, assim? Eu acho que muitos projetos são híbridos nesse sentido, né? São mistos. Muitos negócios sociais também têm uma pegada cultural. O próprio Cinema Nosso, do Luiz Nascimento, ele é criativo, da área do setor criativo, e é também social, mas isso não é regra. Existem empreendimentos só sociais, sem a pegada cultural, criativa. Eu acho que o que é importante colocar é que o que vai, digamos, definir o negócio social não é exatamente a segmentação dele, né? Mas é o propósito que ele tem. Então, na medida em que a economia criativa pode ter um negócio perfeitamente caracterizado como um negócio social, você vai ter outros segmentos de negócio que também, a gente pode citar, por exemplo, saúde, educação, moda em alguns casos, né, serviços de um modo geral. Então, o que vai definir é o propósito, né, e como medir esse impacto positivo. Então, isso é que vai dar a tônica do negócio social como um todo. Essa ideia do impacto, ela já tem que estar lá no início, quando se pensa em fazer um projeto como esse, né? Um propósito. Tem que dizer que também quer ter rentabilidade, mas tem que fazer o impacto socioambiental. Ela tem que estar explícito isso. Mas quantificável, né? Porque a questão de você pensar, quero fazer um negócio para mudar o mundo, mas tem que ser palpável. Claro, acho que a grande questão é assim, além das métricas, né, tradicionais que todo e qualquer negócio vai precisar ter, né, vamos pensar nas duas mais simples, né, receita e despesa. Então, basicamente, lá atrás, o ideal é que você tenha o desenho desse impacto que você quer causar. Então, o que se costuma dizer em negócio social é o seguinte, que o impacto não é quantas pessoas você atinge com aquilo, mas o que você muda de fato na qualidade de vida daquelas pessoas. Então, um exemplo hoje no mundo, que é muito conhecido, né, de um iogurte famoso, um case que todo mundo conhece. A questão não é quantas crianças consumiram o iogurte naquela região, mas qual a melhoria dos índices nutricionais que elas tiveram a partir daquele consumo, né? Então, acho que passa um pouco por isso, e o desafio também, né, é que cada negócio vai ter um desenho específico para isso, e talvez seja o maior desafio, que é o que vai caracterizá-lo de fato como um negócio social, é esse impacto medido. Agora, no primeiro bloco, a gente viu que, apesar de não ser regulamentado ainda, já existem fundos para financiar esse negócio social. E como acessar esses fundos, se você não é uma empresa como outra, enfim? Os fundos hoje, eles ainda estão buscando empresas com um potencial mais alto de escala, digamos assim, né? Então, o que se busca também hoje é construir espaço aqui na base para que mais iniciativas surjam e possam avançar, né, para chegar num patamar em que esse ecossistema, né, na parte que toca ali os fundos, consiga absorvê-los, né? São os fundos de alto impacto, né? E são muito poucos no Brasil, a gente conta na mão, quando são já dispostos a investir em negócios sociais. Mas tem fundos de outros países também olhando para o Brasil? Também que estão aqui. Tem aceleradoras, né, que são
incubam e também põem dinheiro neles e querem rentabilidade. Então, aceleradoras e fundos de alto impacto atuam e apoiam, têm apoiado esse setor no Brasil de forma cada vez crescente, mas ainda muito incipiente. E eles ajudam muito, né? Esse desafio das métricas é igual ao desafio que as ONGs do terceiro setor se defrontaram desde sempre, né? Que é basicamente o quantitativo que o Eduardo falou, questões de métricas de faturamento, de público direto atingido, mas mais que isso, né? Como é que você mede quanto que aquela população lá da Índia, com esse case do Bangladesh Danone, né, do Grameen Danone, como é que elas melhoraram o combate à desnutrição infantil, né? Então, e como é que eles fizeram envolvimento com os microempreendedores de produção de leite e empregaram as mulheres mendigas das ruas, sabe? E fizeram uma cadeia produtiva de valor. Sim. Então, você consegue medir se as pessoas melhoraram o peso. Mas aí, uma dúvida que surge, que também a gente começou a falar, passando no primeiro bloco, é a questão da relação com o governo. Como é que esses negócios se relacionam hoje com os governos? Existe uma simpatia, né, pela causa, pelo negócio, pelo propósito que o negócio envolve, né? Mas, como falamos, não existe um marco legal específico que defina ou que consiga propiciar um espaço ainda, né, mais robusto de atuação para esses negócios. Se me permite, o Fernando Fernandes, da Saúde, que é um dos grandes cases aqui no Brasil, né, ele comenta que o governo não só não ajudou muito ele, como ele também atrapalhou. O que ele fez? Ele mapeou o SUS no Brasil inteiro, começou por São Paulo, e ele batia na porta de secretarias, de órgãos públicos de saúde e pedia só a quantidade de remédio que chegava, a periodicidade, que tipo de exames, que máquinas estavam funcionando para ele colocar dentro da plataforma do saúde. E as empresas, e o Estado tinha medo, em alguns momentos, de falar com empresas, porque geralmente tem toda uma regulamentação, ele tem medo de só abrir as portas e dizer o que está acontecendo, que é uma informação pública, né? E às vezes também ele tinha receio de mostrar fragilidade, o governo tinha receio de mostrar fragilidade, a omissão em algum sentido, então fechava as portas. E ele enfrentou tudo isso e mapeou o Brasil inteiro. Por outro lado, existem também negócios que já conseguem, né, fazer transações comerciais com o governo. Eu posso citar um case que é uma empresa chamada Outdoor Social, que o business dela é vender propaganda, né, em anúncios que ficam em regiões de comunidade, né? Então, esse anúncio ele fica nas paredes das casas das pessoas, então o negócio tem toda uma preocupação de engajamento, então a pessoa que está cedendo a sua parede recebe um valor para isso, é inserida nessa cadeia de valor e também é uma multiplicadora daquela campanha que está acontecendo. Então isso pode acontecer em regiões onde seja mais difícil uma agência de comunicação tradicional chegar. Então é um foco específico que ela tem na classe CDE, propiciando, né, renda e inserção dessas pessoas. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. É só um minutinho, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Esse é o nosso último bloco e a gente separou ele especialmente para que você, telespectador, possa tirar suas dúvidas com os nossos convidados através da nossa página no Facebook ou do nosso e-mail. As perguntas que eu vou ler agora foram enviadas para o rioemfoco@rj.gmail.com. A gente tem a pergunta aqui da Fabiana Duarte, aqui do Rio, e ela queria saber que tipo de retorno não monetário pode ser gerado por um negócio social. Acho que muito, né? Talvez isso que faça até brilhar mais o olho do empreendedor seja esse retorno não monetário, né? Acho que essa missão é uma missão muito rica de valores, né? Esse propósito positivo de causar o bem, de não deixar isso morrer conforme o negócio cresce, é muito importante. Mas a gente pensar assim, agora só fazendo um contraponto, é possível monetizar até quando não tem o impacto, porque a gente está falando de impacto social, da mudança de vida. Às vezes investimentos que o governo teria que fazer acabam sendo feitos dentro desse escopo do negócio social. Então, até esse impacto positivo de retorno pessoal de quem está investindo, mas também ele pode ser medido e quantificável, não? Pode. Pode, e né? Inclusive, a própria economia que o Estado tem e está sendo assistido, está tendo um apoio, uma complementação da sua ação ao ter o negócio social atuando, né? A formalização dos empregos também geram tributos e essa coisa de ser para além do lucro, né? Para além da questão monetária, né? Então, esse é o principal propósito mesmo. Com certeza. E a Júlia da Costa está perguntando aqui, se eu tiver um bom negócio social, mas não tiver dinheiro para investir, quem eu devo procurar? A gente já falou dos fundos, mas que fundos são esses? Onde eles estão? Fatalmente, assim, talvez antes de chegar nos fundos, ela
possivelmente ela vai ter outros espaços aí de validação. E aí a universidade, a academia, o Sebrae e outros parceiros, né, do segmento que atuam nisso hoje, tem, né, oportunidades, né, janelas onde ela pode estar desenhando, mostrando essa ideia, recebendo também alguns feedbacks, que é importante. O que é muito importante é que ela consiga fazer na prática, né, mesmo que seja com um grupo muito pequeno de possíveis consumidores ou de possíveis pessoas que venham experimentar, né, comprar aquele serviço. Então é importante ela colocar da forma que ela tiver, com as possibilidades que ela tiver, aquela ideia, né, em prática, por menor que essa iniciativa seja. A partir disso, a coisa pode ganhar mais corpo e aí ela pode chegar em outros níveis de parceria. Você falou que em São Paulo já existe um ecossistema montado, mais maduro. E no Rio de Janeiro, assim, como é a interação dos grupos e das instituições que estão focando nessa questão do negócio social como oportunidade de melhoria de serviços? Como é que isso está funcionando? Existe algum ponto de encontro? O governo, de alguma forma, fomenta isso? Acho que esse é um desafio que a gente enfrenta, né, de conexão, de não ecossistema. Há uma rede. Há algumas plataformas que tentam fazer isso, né, são inclusive negócios sociais querendo fazer essa conexão. Algumas redes, né, de apoio, tem o Nest, tem o Brasil 27, tem várias plataformas que tentam unir e saber o que estão fazendo esses negócios sociais, como eles estão faturando, como eles estão impactando socialmente. Ainda está aí no momento de a dinâmica, a sinergia de acontecer uma coisa talvez federalizada, institucionalizada, mas não existe ainda. Existe uma oferta, né, como a Ruth colocou, de conteúdos, de instituições que estão trabalhando, de negócios sociais já no mercado, né? O pessoal do coletivo Goma, também acho que é importante citar, já é um grupo reconhecido hoje, né, no Brasil, não só no Rio, né? E, enfim, acho que o desafio é que o próprio ecossistema também consiga, né, caminhar e responder essas demandas, né? Porque o que se projeta para o futuro é que vão existir sim oportunidades. A questão é que também, por outro lado, principalmente quando você está falando de investimento, aumenta a pressão por resultados, né? Então é fundamental que o empreendedor esteja preparado para isso e busque se qualificar, conversar com quem está fazendo. Existem hoje redes para isso. Você não pensa, como vocês disseram, os negócios são escaláveis, então não são investimentos apenas de micro ou pequenos negócios, mas pode-se pensar de grandes investidores vindo e investindo também. A questão do impacto dos pequenos negócios, mesmo aqueles muito pequenininhos, né? Às vezes é uma iniciativa de um microempreendedor individual, mas ela pode ter um impacto local, comunitário importante. A questão é que o desenho que existe hoje, se pensando em negócio social, é aquilo que realmente tem um grande poderio de escala, digamos assim. E referências de mundo, assim, como é que isso acontece, por exemplo, na Inglaterra ou em outros países? Como acontece essa regulação? A gente está olhando para isso? Quer dizer, o Brasil está, de certa forma, trocando experiências ou ainda é algo muito local ou a gente está desenhando a nossa forma de ser? Os Estados Unidos é o principal ecossistema empreendedor, né, da inovação no mundo. Não é à toa que Silicon Valley veio de lá e as principais incubadoras públicas, privadas estão lá e os fundos também, que vêm depois atuar aqui no chamado países emergentes, né? Mas lá já duas legislações próprias para os negócios sociais que funcionam em alguns estados deles, que eles têm essa autonomia federal. Na Europa, principalmente na França, tem uma legislação que está acolhendo os negócios sociais. E aí na Índia, no Japão, já está acontecendo também. Mas também estamos caminhando, não estamos tão atrasados, não. Tá? Indo junto. Eu acho que só o que é importante colocar nessa questão internacional é a diferença de demandas também, né? Então, por exemplo, eu mencionei a Índia agora há pouco. Então, muitas das lacunas que aparecem para negócios sociais na Índia estão relacionadas à característica rural ainda do país, em muitas localidades. Aqui é uma Nos Estados Unidos, a gente vai pensar talvez mais em conflitos étnicos, em questões de minorias, e acaba você tendo espaço, sim, de oferta de negócio social. E aqui no Brasil você vai ter basicamente as questões, né, de saneamento, saúde, enfim, de habitação, que abrem espaço para novas soluções de inovação. E que essas oportunidades, na verdade, surgem por conta da gente ter, nos últimos anos, ampliado a classe média, quer dizer, feito mais pessoas participarem e poderem também consumir. Esse consumidor emergente foi determinante, né, para a importância, emergência do próprio conceito de negócios sociais aqui no Brasil, né? A classe C, D e E, 40 milhões ascenderam e estão querendo qualidade nos seus serviços, produtos, né? E estão querendo também melhorar de quem ficou. Agora, de que forma esses negócios sociais podem vir, na opinião dos senhores, e aí para a gente fechar o nosso programa, podem vir a mudar também o negócio o jeito de se fazer o negócio, o business as usual que a gente conhece hoje no país e no mundo?
Eu acho que tem sido reposicionamento, né? Acho que tanto o consumidor está sendo mais consciente, tem todas as redes de fair trade aí, de comércio justo crescendo. Então o consumidor está querendo conhecer da cadeia produtiva, saber se aquele produto está impactando positivamente para o meio ambiente, para as crianças, para o entorno. Então, eu acho que é algo que veio para ficar, essa vertência, essa dinâmica, o conceito dos negócios sociais. E há muito reposicionamento de empresas que já estão atuando há um tempo e se colocando como negócio social. É aquela mudança da base para o topo, né? Qualidade, nivelar por cima. E aí cabe a gente também, acho que enfatizar, complementando o que a Ruth colocou, essa questão da empatia, né? A necessidade de quem está pensando novas soluções de negócio para esse público, tentar dialogar com esse público, né? Tentar, se possível, colocar ele na cadeia de valor desse negócio, como um possível sócio, um possível fornecedor, pensar nele dessa forma e não simplesmente como massa de consumo, né? Acho que o grande desafio é esse, para que você tenha soluções mais adequadas e consiga ter produtos mais efetivos. É o foco no consumidor e num produto muito mais customizado, direcionado a ele, que ele entenda que é para ele, que não é para todo mundo. Né? É um consumidor engajado, então é isso que se projeta, né? Que já se observa. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Ruth. Obrigada, Eduardo. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail rioemfocorj@gmail.com. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.